Um rei, às vezes, tem que tomar decisões importantes para o benefício da coroa. No vídeo de hoje vamos estar tratando de um tema único da história brasileira que literalmente mudou o rumo das coisas na terra dos papagaios. Hoje estaremos falando sobre um episódio único na história portuguesa, aonde nós tivemos uma inversão de metrópole e colônia. Hoje estaremos falando sobre quando, literalmente, a coroa portuguesa teve que sair de Portugal para vir para o Brasil. Hoje estaremos falando sobre a vinda da família real. Não perca nenhum detalhe do que estaremos falando aqui no canal Jornada na História. Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo a você, vai deixando aquele like esperto aqui no vídeo, e para você que não é inscrito, se inscreve aqui no canal Jornada na História, que você faz conteúdo de qualidade que ajuda você a compreender melhor a história e ainda faz você embarcar para uma viagem incrível pelas areias do tempo. Vem curtir o Jornada na História e se torna mais um inscrito. Você está mostrando para o YouTube que você está gostando do conteúdo. O teu like ajuda e muito o canal a crescer. Maravilha, vai lá, vem conhecer o canal Jornada na História. Vídeo toda quarta e sexta, maravilha? E outra, né, pessoal? Os temas que são sugeridos aqui vêm de vocês e tudo mais. Então, assim, vem participar do canal, vem conhecer o canal mais a fundo. Show de bola? Bom, pessoal, hoje vou estar falando sobre um tema único a respeito da história brasileira. Lembrando que esse tema foi sugestão lá do Instagram do canal que você nos deu. E vou estar falando a respeito da vinda da família real para o Brasil. Talvez uma vez ou outra, até em vídeos mais antigos, eu já tenha falado aparentemente, superficialmente, sobre a vinda da família real para o Brasil. Para você que estuda, para você que quer fazer um concurso, para você que quer conhecer mais a história brasileira, é importante que você saiba como foi esse processo da vinda da família real. Afinal de contas, como tudo aconteceu? Dom João queria tirar umas férias? Será que Carlota Joaquina estava cansada do inverno europeu e resolveu vir para o Brasil pegar um bronze? Na verdade, não. A família real ela teve que vir para o Brasil em uma situação de emergência. Mas para entendermos como foi esse processo de vinda para o Brasil, nós temos que voltar um pouco no tempo. Lá por volta do século XVIII, quando ocorreu a Revolução Francesa. Exatamente, quando a Revolução Francesa ocorreu, a Europa em si literalmente teve um choque de ordem pelo fato da população estar tomando o poder das mãos dos poderosos. Aquela famosa pirâmide que existia dentro da França tinha literalmente espatifado. E agora você tinha dois grupos brigando, que eram os girondinos e os jacobinos. E no meado dessa briga toda, surge uma figura única, conhecida como Napoleão Bonaparte. Exatamente. O baixinho literalmente vai iniciar na França uma incitação ao Império Francês. E nisso, as pessoas se apoiavam muito na figura de Napoleão para conquistar toda a Europa e tudo mais, mostrar que a França era poderosa e poderia adquirir para si novos locais e tudo mais. E olha, se você quer que eu faça um vídeo a respeito de Napoleão Bonaparte, vai lá, escreve aqui. Faz um vídeo sobre Napoleão Bonaparte, queremos saber mais sobre ele e quem ele foi e como tudo acabou. Bom, ocorre que Napoleão Bonaparte começa a expandir os seus domínios. Ele literalmente vai invadindo país por país na Europa e conquistando e fazendo uma troca de coroa, ou seja, ele tirava a família real que estava no trono e colocava um dos seus parentes e tudo mais. Então, ele chega na Espanha, ele toma o poder na Espanha e coloca o seu irmão, sendo que ele vai realizar um ato único na Europa, que era o bloqueio continental. Eu sei que você já ouviu falar do bloqueio continental. Esse plano, essa ação de Napoleão, tinha o intuito de enfraquecer a Inglaterra. Mas por que enfraquecer a Inglaterra? Simples, pelo fato de que a Inglaterra estava se mostrando como um rival único
para as tropas napoleônicas, simplesmente pelo fato da Inglaterra ter também a vantagem marítima, ou seja, a marinha inglesa era uma das melhores nessa época. Então, Napoleão, vendo que não conseguiria atacar diretamente, ele resolveu agir pela questão do bloqueio, ou seja, ele não permitiu que nenhum país da Europa comercializasse com a Inglaterra, sendo que um país em si, na verdade um país bem pequeno da Península Ibérica, não assume, não aceita o bloqueio continental, e esse era Portugal. O mesmo estava sendo governado pelo regente Dom João, que ainda, no caso, havia a questão toda de Dona Maria, no caso Dona Maria I, estar no poder, mas se você quiser também eu faço um vídeo sobre ela. Vamos nos manter aos fatos para poder compreender legal. Dom João estava no poder porque Dona Maria não conseguiu se manter, até por questões de saúde, tanto que ela vai ser considerada como Dona Maria a Louca. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, ele mantém em si um pacto com a Inglaterra, um tratado com a Inglaterra, sendo que, se Napoleão descobrisse, ou melhor, se já estava meio que tendo uma ideia do que já estava ocorrendo nessa relação entre Portugal e Inglaterra, Napoleão já estava ameaçando Dom João e Portugal de invasão. Tanto que Napoleão ele faz um trato com a Espanha no seguinte: olha, se você deixar eu adentrar o seu território para invadir Portugal, eu vou te permitir que você tenha um pedaço daquele país pequeno, que no caso era o acordo de Fontainebleau. Sendo que Dom João ele fica naquele dilema: ou sigo Napoleão ou abraço a ideia da Inglaterra. Alguns ainda afirmam que a Inglaterra, além dessa questão de acordo, tinha mandado a real para Dom João falando: olha, se você optar por nós, vamos lhe proteger e ainda vamos lhe dar algum tipo de guarita na decisão que você tomar. Estamos te dando uma possibilidade. Tira a corte de Portugal, tira a corte de Lisboa e vá para o Brasil. Essa foi a ideia que foi dada. Sendo que, o que aconteceu? A Inglaterra também mandou o papo, dizendo: olha, se você escolher a França, nós temos navios prontos para destruir Lisboa. Então, o que aconteceu? Mediante a essa situação toda, Dom João, ficando nesse dilema, acaba apoiando a Inglaterra. E dentro disso, não teve outra escolha a não ser sair de Portugal. E ao sair de Portugal, ele deixou instruções únicas dizendo: olha, recebam bem as pessoas que chegarão, não reajam, para que não haja derramamento de sangue. É claro que muita gente, alguns até mesmo na academia, acreditam que a decisão de Dom João, historicamente, foi uma decisão meio que covarde, apesar de que outros enxergam como a decisão de Dom João como uma decisão muito sábia, para manter a coroa portuguesa intacta e até mesmo livre de qualquer tipo de invasão e destituição do governo português. Mas o que acontece? Bom, eles saem de Portugal no ano de 1807, isso lá por novembro de 1807. O novembro de 1807. E quando eles estão chegando na região do Brasil, eles desembarcam na Bahia, e isso ainda já em 1808. Entretanto, a viagem não foi tão fácil, exatamente. Foram dias e mais dias de dificuldade. As mulheres dentro dos navios tiveram crise de piolho, parece que teve uma infestação de piolho, e as mesmas tiveram que raspar a cabeça devido a essa questão toda. E quando chegaram à Bahia, uma das primeiras coisas que Dom João fez foi abrir os portos às nações amigas. E amigas, eu estou me referindo à Inglaterra, porque a mesma não estava conseguindo comercializar com ninguém. Então, iria realizar o comércio com o Brasil. Dentro disso, Portugal, então, permanecia naquela situação, com a França que tinha invadido o território, mas a coroa estava intacta na Bahia. E quando Dom João chegou aqui, ele também, além dessa questão toda de abrir os portos a nações amigas, cria na região de Salvador
a Escola Cirúrgica da Bahia. E depois disso, eles resolvem descer para o Rio de Janeiro, exatamente. E quando a corte chega no Rio de Janeiro, há toda aquela recepção, como também houvera na Bahia. Mas tínhamos alguns problemas. O Rio de Janeiro, por mais que fosse colônia de Portugal e tudo aquilo, não esqueçam, era apenas colônia, então ela não tinha aquela estrutura para receber uma quantidade de pessoas tão grande como as que tinham vindo para cá. E para vocês terem uma ideia, alguns estimam que foi por volta de 15,7 mil, 15,2 mil pessoas que vieram. Claro que alguns consideram um número bem exagerado. Sabemos que foi uma grande parcela de pessoas que veio para cá da corte portuguesa. E isso você inclui tesouros, móveis e tudo mais, enfim. E sendo que, como o Rio de Janeiro não tinha uma estrutura tão grande para receber essas pessoas, ainda havia o detalhe de como o Rio de Janeiro não era a metrópole, era apenas uma colônia, nós tínhamos uma visão nada agradável na visão da família real. Pelo fato de que você tinha escravos descamisados, você tinha esgoto a céu aberto, o Rio de Janeiro literalmente não estava numa situação nada legal. Então, Dom João vai fazer algumas alterações, mas vou falar disso depois. Quando ele então chega no Rio de Janeiro, acontece um evento muito engraçado. Lembra que eu falei que estava uma quantidade de gente muito grande que tinha chegado ao Rio de Janeiro? Bom, para ter um contingente assim, necessitaria de casas para que as pessoas ficassem ali. Então, alguns quartéis e alguns locais começaram a receber essas pessoas. Mas as casas dos cariocas também iriam receber essas pessoas. Então, se um belo dia você acordasse, tomasse o seu café, comesse aquele seu pãozinho quentinho, você fala, mulher, eu vou ir trabalhar. E quando você abre a tua porta e tá lá um belo PR. Opa, o que é esse PR? E vem um arauto dizendo, bom dia, bom dia. Então, olha só, a tua casa foi escolhida. Exato, a tua casa foi escolhida. É mesmo? Que maravilha, para quê? Então, a sua casa, meu amigo, agora será pertencente à família real. É mesmo? Porque esse PR significa o quê? Príncipe e regente. E agora? E agora? Fora a casa do príncipe. A pessoa teria que sair do Rio de Janeiro. Teria que sair de sua casa. Porque o PR significava, como já falei, príncipe regente. E dessa forma, a pessoa teria que desalojar para que alguém da família real entrasse na casa. Sendo que isso foi virando um tipo de burbúrio e até mesmo uma ironia entre as pessoas no Rio de Janeiro, que significava PR para a rua. Ou seja, a pessoa tinha que abandonar a casa. E assim, a família real era alojada. E bom, lembra que eu falei que o próprio Dom João ele fez algumas alterações para que o Rio de Janeiro ficasse adequado? Bom, ele vai criar o Jardim Botânico, o Banco do Brasil, ele vai criar o teatro, que hoje é o Teatro São João Caetano, que ainda existe. Ele vai criar a Imprensa Régia, entre outros locais que são muito conhecidos e permanecem até os dias de hoje. Se você ainda não visitou o Rio de Janeiro, visite para conhecer esses pontos. A própria cidade tem muita história para contar. É claro que, quando nós observamos principalmente o centro da cidade, nós podemos notar a marca da chegada da família real. E bom, qual foi a consequência disso tudo? Dentro disso, o próprio Dom João também vai criar o Tratado de Aliança e Comércio e Navegação com a Inglaterra e Portugal, para que os produtos ingleses e os produtos portugueses pudessem chegar aqui sobre uma taxação, que os portugueses até consideraram um pouco injusta, pois a Inglaterra não pagava tanto, mas Portugal teria que pagar um pouco a mais, e outros países tinham uma porcentagem bem diferente. E também nós vamos ter uma mudança de status no Brasil. Brasil, que uma vez fora colônia de Portugal, agora se tornara Reino Unido. Exatamente. O Brasil fora reconhecido no Congresso de Viena como uma metrópole, não era mais aquela colônia. Mas claro, isso vai ter uma consequência muito grande. E depois que Napoleão foi vencido, em Portugal as coisas começaram a mudar e nós tivemos a Revolução do Porto, aonde as pessoas exigiam que o Dom João retornasse para governar, mas agora um governo diferente, não mais um governo aos moldes absolutistas, mas agora um governo regido por uma Constituição, e também queria que o Brasil retornasse ao status de colônia, sendo que
o próprio Dom João vai aconselhar a Pedro, Dom Pedro I, no caso seu filho, dizendo: olha, Pedro, se necessário for, faça a independência do Brasil antes que um aventureiro faça. Dom João retorna para o Brasil e você sabe a história. E caso você queira saber mais sobre a independência do Brasil, eu vou deixar o vídeo aqui para que você possa estar assistindo. E é lógico, pessoal, a história do Brasil tem muito a nos contar. E hoje, a cidade do Rio de Janeiro nos mostra muita coisa a respeito do passado, que afetou o presente e nos ensinará muito ainda no futuro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que foi um vídeo que vocês pediram e foi dado a vocês aqui no canal Jornada na História. Então, por favor, não esquece de deixar o like. O seu like é muito importante para o canal. É isso que faz o canal crescer. Vai lá, joga esse vídeo para amigos, para você que está estudando, utiliza esse vídeo para estudar, ok? Eu tenho uma playlist incrível que eu vou deixar aí no finalzinho sobre a história do Brasil, para que você possa estar conhecendo mais a fundo e estudando. Maravilha? Outra coisa, pessoal, nos segue nas nossas redes sociais, lá você encontra conteúdo de qualidade para que você possa estar conhecendo o Jornada na História de uma maneira única, tem postagens maravilhosas, análise de livros lá, e lá você também consegue conversar comigo. Tá esperando o quê? Para embarcar nessa jornada. Então, vamos lá. Vamos nessa? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!